Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Eu sou a professora Nara Aline Menezes e hoje nós iremos dar continuidade à nossa sequência de tipos de introdução. Nós assistimos na primeira aula de introdução, introdução por alusão histórica, depois introdução por questionamento e hoje nós iremos conhecer a introdução por dados estatísticos. Vamos à nossa aula? Então, vamos lá. Qual caminho eu devo percorrer, né? Que tipo de introdução eu irei adotar na minha redação? Vai depender do tema. Então, dependendo do tema, você pode adotar um tipo específico de introdução. E aí, lá na nossa primeira aula, na introdução, parte 1, nós apresentamos que nós iríamos estudar alguns tipos de introdução. A primeira seria a introdução por alusão histórica, a segunda por questionamento, a terceira por citações, a quarta a partir de dados estatísticos, que é justamente a introdução que nós iremos estudar hoje. E aí, nas próximas aulas, nós iremos estudar por definições, por comparações. Eu trouxe alguns extras, como narrações e obras literárias, filmes da Netflix e séries também. Então, nós podemos usar o nosso como é que eu poderia dizer? Eu poderia usar aquilo que eu já sei, aquilo que eu vejo, que eu assisto, que eu vivencio para contextualizar na minha introdução, ok? E aí, nas aulas históricas, nas aulas anteriores, só para nós relembrarmos o que é uma alusão histórica. O que seria, professora, uma introdução por alusão histórica? Quem não assistiu às aulas anteriores, por gentileza, assista. A introdução por alusão histórica é a associação de determinados acontecimentos do passado que façam relação com o tema. Então, a alusão histórica já faz assim, já traz a ideia de história, né? Então, eu trago um fato que aconteceu no passado, um acontecimento da história do passado, e aí eu faço uma relação direta com o nosso tema. E aí, por questionamentos, nas primeiras linhas da introdução devem conter perguntas que tenham relação direta com o tema. Às vezes, em sala de aula, o professor se depara com essa pergunta. Posso fazer uma pergunta dentro da minha introdução? Pode. Não é muito comum, mas você pode sim, desde que ela seja respondida no decorrer do texto, não obrigatoriamente dentro da sua introdução. E aí, a introdução a partir de citação. A introdução a partir de citação, ela pode ser uma citação direta, se você realmente souber fielmente a frase do autor, célebre, famoso, do cientista, ou ela pode ser uma citação indireta. Vamos dizer que você não lembra exatamente como ele falou. Então, você vai falar com as suas palavras, seria a citação indireta, desde que aquela citação ela faça uma relação direta com o texto. Por que eu digo isso? Com o tema. Porque, às vezes, alguns alunos, eles têm uma fórmula pronta, uma espécie de esqueleto de uma redação pronta, e aí eles querem utilizar, por exemplo, aquele esqueleto para todos os tipos de redação. E aí eles querem colocar uma citação que não tem nada a ver com o tema. E aí é muito perigoso. Por quê? Porque se não existe uma relação, como é que você contextualiza? Tá? Vamos dar continuidade. E aí nós já começamos praticando, porque eu acredito que a prática é quem aperfeiçoa. Se você conseguir visualizar dentro do texto, eu acredito que fique bem mais fácil. E aí nós trouxemos aqui o que seria uma introdução a partir de dados estatísticos. É a introdução a partir de exemplos. Geralmente, o ponto de partida é a referência de dados estatísticos. Fique atento em oferecer informações comprovadas depois de fazer afirmações sobre o tema. Assim, seu posicionamento e a sua argumentação ficam fortalecidos. E aí eu digo para você, eu posso inventar um dado estatístico? Claro que não, né? Porque todos os dados que forem utilizados dentro da sua redação, eles serão pesquisados pelo professor. Então, assim, geralmente os textos motivadores, eles trazem infográficos com dados estatísticos. Professora, eu não estou copiando lá do texto, não? Claro que não. Você está usando uma informação de um texto motivador como um dado estatístico para contextualizar e comprovar a sua tese dentro do texto. Diferentemente de você pegar um fragmento do texto motivador e copiar dentro do texto.
fazer uma citação de um dado estatístico é diferente de você copiar o texto, ok? Aí observe aí que geralmente vem algum gráfico, alguma coisa fazendo referência a algum número relacionado ao tema. E aí você pode usar esse número sempre fazendo referência de onde essa informação foi tirada. Você simplesmente não pode brotar com a informação dentro do texto sem colocar lá dentro do seu texto a referência. De acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e aí sim você cita o dado, ok? E aí eu trouxe um exemplo de uma introdução para que nós possamos identificar dentro dessa introdução o que seria uma introdução por dados estatísticos. E aí o tema dessa introdução era o problema da obesidade entre os brasileiros. Observe que desde a primeira aula sobre introdução, nós estamos trabalhando esse tema em todas as aulas, para que vocês percebam que esse tema ele pode ser trabalhado, por exemplo, em vários tipos de temas, em vários tipos de introduções, e eu posso utilizar também outros tipos de tema para vocês observarem que os dados estatísticos, eles cabem em vários modelos de introdução. Então, vamos à leitura do texto. Esse texto, por exemplo, ele não tem um título, né, como ficou claro, e ele começa direto na introdução. De acordo com a ONU, e aí eu já situei aqui, eu tirei essa informação de onde? Lá da ONU. O que é a ONU? Organização das Nações Unidas. 23% da população da América Latina está obesa. Entre esses números estão os brasileiros, visto que os números da obesidade no país só crescem. Assim, é importante discutir as causas deste problema, que estão principalmente na mudança de contexto da vida rural para a urbana e na rotina intensa de trabalho que provoca o sedentarismo. Então, se você observar, o texto ele já inicia fazendo uma referência de onde a informação foi retirada e um dado estatístico, né? Porque isso enriquece o nosso texto. Vocês sabem que na introdução você precisa fazer uma contextualização, você precisa apresentar o seu tema e você precisa apresentar a sua tese. Aqui ele foi preciso, ele foi brilhante. Ele contextualizou com dados estatísticos, ele apresentou o tema, porque ele fala da obesidade entre os brasileiros, e aí ele trouxe a tese, que foram os argumentos logo abaixo da introdução. E aí aqui nós ficamos, assim, deixamos de forma bem clara onde é que essa informação com dados estatísticos ela foi utilizada. E aí você pode pensar, professora, todas as vezes que eu for fazer assim, uma contextualização por dados estatísticos, eu sou obrigada a iniciar na primeira linha do texto com os dados estatísticos? Não. Eu tenho a liberdade, né, gente? Se eu posso colocar no início, eu posso colocar no meio. Então, eu vou trazer outros exemplos para que vocês possam observar isso no texto. E aí eu trouxe uma outra introdução, e aí essa já é um pouco diferente da primeira, porque ela já não inicia com os dados estatísticos. Os dados estão no meio da introdução. E o tema ele é diferenciado também. O tema é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Essa é uma redação que alcançou os 1000 pontos, ela é da Amanda Carvalho Maia Castro. E aí, então, vamos à leitura desse texto, para que vocês consigam identificar dentro desse texto os dados estatísticos. Então, ele inicia aqui, no caso, com o tema, né? Observe que ele diz assim, a violência contra a mulher no Brasil, aí ele já situou aqui o assunto, tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Aí ele aprofundou e trouxe o tema. Então, persistiu a violência nas últimas décadas. Ele inicia com o assunto de forma geral, que é a violência contra a mulher, e aí ele vai delimitando para o tema, que apresenta aumentos significativos nas últimas décadas. Quer dizer o quê? Que ela está persistindo. Ao invés de estar diminuindo, ela está aumentando, né? Nas últimas décadas, era para que a sociedade tivesse consciente e a violência fosse diminuindo gradativamente. E o que tem acontecido? Justamente o inverso, está aumentando. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, ele está falando da violência física,
só que ele não quis repetir a palavra violência para não se tornar repetitivo, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher. Dentre esses, a psicológica. Observe que ele não repete a palavra violência, porque ele cita lá na primeira linha. Dentre esses, a psicológica. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Observe aí que ele contextualiza com dados que foram apresentados nos textos motivadores, ele traz a temática e aí ele apresenta a tese. Continua a violência? Continua. E aí, qual é o problema? Por que essa violência continua? O que está acontecendo no Brasil? Por que não está diminuindo os números? E aí tem aqui, nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática, eu já sei que é um problema, ela persiste por raízes históricas e ideológicas. Então, eu trouxe dois problemas. Lembrando lá da nossa tese que existem dois tipos de tese, que é aquele tipo de tese analítica, quando eu trago dois argumentos, e aquele tipo de tese por causa e consequência. Ele trouxe a tese analítica novamente. Ele trouxe dois probleminhas, ele trouxe dois argumentos, quando ele diz assim, que são raízes históricas e ideológicas. Então, vamos observar onde é que estão os dados estatísticos dentro do texto. Está aí, gente, bem no meio da introdução. Observe que na introdução passada ele iniciava o texto. Então, assim, não importa se ele venha lá no início, se ele está lá no meio ou se ele está no final. O importante é que esteja dentro da introdução. Você precisa contextualizar. E aí eu trouxe mais um tema, porque nós precisamos praticar, porque é justamente a prática quem vai aperfeiçoar. E aí eu trouxe um tema que ele está sendo muito trabalhado ultimamente, ele está sendo muito discutido pela sociedade, e o tema é Desafio para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Essa é uma redação que alcançou 1000 pontos, é da Maria Fernanda Gurgel, do Ceará. Então, vamos lá. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência no país. Só lembrando que aqui a Maria Fernanda, ela iniciou com o assunto, né? Ela está falando de indivíduos portadores com algum tipo de deficiência. Só que nós estamos falando lá no nosso tema do desafio para a formação educacional do surdo no Brasil. Então, ela precisa delimitar esse tema, porque o assunto está muito amplo. Apesar do amplo contingente populacional e dos avanços nos direitos dessa camada da sociedade, esses brasileiros não dispõem de uma inclusão educacional plena. E aí ela já introduz aí a parte lá do tema que fala sobre a educação. Observe que ela fala de inclusão educacional. Só que até agora ela está falando de todos os portadores de deficiência. E aí, nesse momento, ela diz, sobretudo, os surdos. É exatamente nesse momento que ela delimita o tema. Ela começa falando de um assunto, de um modo geral, e aí ela vai e delimita o tema. Esse cenário desafiador demanda a adoção de medidas mais eficientes por parte do poder público e de instituições formadoras de opinião, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos. Então, nós temos aí a Maria Fernanda. Primeiramente, ela faz uma contextualização, ela parte do assunto. Observa que é uma coisa bem ampla, um assunto mais assim geral. Ela fala de todos os deficientes. Logo em seguida, ela começa a delimitar, ela fala do problema da educação relacionada aos deficientes e logo em seguida ela delimita o tema, ela fala dos surdos. E aí depois ela apresenta os argumentos dela e tem os dados estatísticos. Lembrando que todos esses dados eles foram retirados lá do IBGE e esses dados eu vou decorar, professora, como é que eu vou decorar esses números? Vai ficar muito difícil para mim, eu já tenho que decorar as outras matérias. Você não vai decorar nada, porque não há necessidade de você decorar. Você tem como suporte os textos motivacionais e os números estão lá. E aí você não vai copiar o texto, como eu já disse anteriormente, você vai utilizar um dado estatístico para contextualizar a sua introdução. E aí vamos identificar aqui dentro dessa introdução onde é que estão os dados estatísticos.
Encontramos, aqui está, na primeira e na segunda linha do texto. Geralmente, gente, quem utiliza esse tipo de técnica, a introdução por dados estatísticos, ela já inicia, geralmente, pelos dados, mas isso não é obrigatório, como eu disse para vocês. Escrever, você tem liberdade para escrever. Você simplesmente não pode achar que existe uma fórmula pronta e eu só posso fazer daquele jeito. Porque pode acontecer de algum tema não ficar legal, não ficar coerente você iniciar diretamente com os dados estatísticos, tá? E aí, lembrando que nós já estudamos a introdução a partir de alusão histórica, por questionamento, a partir de citação e a partir de dados estatísticos. Nas próximas aulas, vamos estudar por definições, por comparações, e aí eu trouxe por narrações também, porque assim, alguns alunos dizem, professora, é um texto dissertativo argumentativo. Eu posso fazer uma narração dentro do texto? Na hora que você contextualiza a sua introdução, você às vezes faz uma narração. Você vai contextualizar, por exemplo, com um fragmento de um livro, né? Uma situação que ocorre dentro de uma obra literária. Você vai narrar aquela situação, aquele fato, para você contextualizar com o tema. Então, sim, é bem possível que você possa fazer uma pequena narração dentro da sua introdução, e aí eu vou trazer esses modelos também nas próximas aulas, para que vocês possam entender que vocês têm liberdade na hora da escrita. E aí, quais foram as competências, né, professora? Na primeira aula, vocês sabem que nós estudamos as competências. Nós sabemos que as competências, elas são de fundamental importância, porque, assim, quando eu escrevo um texto, eu escrevo para alguém ler, para alguém me avaliar. Então, assim, eu não posso escrever de forma totalmente aleatória. Eu preciso me fazer entender, porque a pessoa que está avaliando meu texto, ela vai me atribuir uma nota. Quanto mais objetivo eu for e direcioná-lo, por exemplo, a minha introdução é uma espécie de esqueleto. Eu vou direcionar a pessoa que vai ler o meu texto ao resto do texto. É na introdução que eu vou identificar a minha tese, é na introdução que eu vou deixar claro que eu vou trabalhar nos meus argumentos. Então, é importante que você esteja bastante atento, porque você vai introduzir o seu texto e aí, a partir dessa introdução, a pessoa vai descobrir, por exemplo, se você foi feliz, se você alcançou realmente a grandeza de que é trabalhar o tema verdadeiramente ou se você simplesmente falou só de um assunto de um modo geral. Então, tome bastante cuidado na hora de você escrever, porque as competências, elas precisam ser respeitadas, tá ok? Então, vamos ver se os nossos textos, eles alcançaram pelo menos essas 4 competências. Porque é possível que você pontue nas 4 competências. E a quinta, professora? A quinta competência nós iremos estudar depois, que é a competência que vai analisar a proposta de intervenção, que é a sua conclusão. Então, assim, vamos observar se você realmente conseguiu pontuar nas 4 competências. O domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa foi alcançado? Sim. A gramática está perfeita, concordância, regência, letra maiúscula no lugar de letra maiúscula, minúscula no lugar de letra minúscula. Por exemplo, quando ela cita Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ela utilizou lá as letras maiúsculas, isso é importantíssimo. Logo em seguida, se ela quisesse colocar, por exemplo, a sigla, para no decorrer do texto ela não escrever mais Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ela poderia, porque ao invés de ela repetir, ela citaria somente a sigla. Segunda, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Não fez um texto em verso estrofe, escreveu em parágrafos. Ele conseguiu alcançar a grandeza do tema, ele iniciou pelo assunto, porém ele foi delimitando e fechou no tema. Então, assim, ele conseguiu pontuar também na segunda competência, foi muito feliz. E aí a terceira, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, olha, fatos, opiniões e argumentos em defesa do seu ponto de vista. Observe que eles retiraram de dentro dos textos motivadores os dados estatísticos e conseguiram contextualizar com a sua tese. Então, assim, eles conseguiram, sim, selecionar, relacionar e organizar o texto de modo que ele ficasse coeso, que nós possamos entender perfeitamente. E, por último e não menos importante, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Os mecanismos linguísticos nós já sabemos que são as conjunções, as preposições, porque elas precisam fazer a ligação entre as frases dentro do seu texto, que são as ideias. Então, essas conjunções, elas são de fundamental importância para que o texto ele tenha uma coesão, uma coerência. Caso contrário, seriam frases soltas.
E essa foi mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Na próxima aula, nós daremos continuidade à nossa introdução na parte 4. E até a nossa próxima aula. Acessem a plataforma, tá? E até a próxima aula.